Olá pessoas, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é um vídeo de história e de um dos meus RPGs favoritos da Nintendo, que é o Xenoblade. Xenoblade Chronicles Definitive Edition, que é essa versão aqui do Switch, é uma versão que eu ganhei, acho que na pandemia. E ele é um jogo que lançou em 2010 pra Nintendo Wii. Mas eu só fui conhecer o jogo mesmo em 2015 ou 2016, não lembro. Foi numa viagem que eu fiz com a minha família. E que eu joguei ele no 3DS e me apaixonei pelo jogo e pela franquia. E eu resolvi jogar a versão de Switch esses dias, porque eu nunca tinha jogado. E fui ver as melhorias e tudo mais. E eu aproveitei pra trazer esse vídeo de história pra vocês, porque a gente já trouxe Xenoblade 3, então eu acho justo trazer o primeiro Xenoblade também. Então, naquele mesmo esquema que a gente sempre faz, esse eu vou separar aqui embaixo em capítulos, quando tem a review, quando tem a história e quando tem as minhas impressões finais. Obviamente, Xenoblade é um jogo de mais de 60 horas, então assim, ele vai estar resumido. Se vocês quiserem saber mais sobre o jogo, eu aconselho vocês a jogarem, tá? E vamos lá, a review do jogo. A primeira coisa que eu notei no Xenoblade, assim que eu joguei ele a primeira vez lá no 3DS, foi o sistema de batalhas dele. Pois eu tinha comprado o jogo com a expectativa de ser um RPG padrão. Mas o sistema de batalha dele não é um sistema de RPG padrão. Ele tem um esquema de auto-ataque que se assemelha muito aos MMORPG, tipo Tibia, World of Warcraft, só que num jogo single player. Você fica posicionando o personagem, tipo, você controla ele, se ele vai pra frente, se ele vai pra trás, se ele vai pro lado, e o personagem vai batendo automaticamente. Além desse ataque padrão, o boneco também tem uma guiazinha de habilidades que a gente pode usar. E você só controla um membro. Esses dois amigos são gerados por IA, ou seja, a IA controla eles. Mas a gente consegue meio que controlar ele de vez em quando, pois de vez em quando a gente tem umas visões do futuro. Se a gente tiver uma barrinha aqui em cima carregada, a gente pode usar uma barrinha dela para alertar alguns dos nossos aliados que aquele inimigo vai atacar e ele dá um golpe especial naquele inimigo. Ou quando a gente tem 3 dessa barrinha azul, a gente pode usar um combo ataque, ou seja, a gente fica batendo no inimigo com os 3 personagens. Ainda mais ou menos sobre as batalhas, a gente tem os golpes que eu falei, que a gente pode atacar por trás, por lado, mas a gente também pode aumentar esse nível dessas coisas, pois conforme a gente vai batalhando, nós vamos conseguindo APs, que são Ability Points, e a gente pode ir melhorando essas habilidades para elas tirarem cada vez mais dano. E também a gente tem o Skill Link, que é pra gente meio que pegar a habilidade de um outro personagem e botar no nosso personagem. Além disso, uma outra coisa nesse jogo que eu gostei demais foi o sistema de armaduras. Mas Pitote, todo RPG tem armadura. Exato, mas nesse Xenoblade em específico, a nossa armadura muda a aparência do nosso personagem. Isso eu achei muito irado pra época, e ainda acho irado até hoje, porque a gente pega um, sei lá, Final Fantasy, um Breath of Fire, e a gente põe armadura de malha, aí o personagem tá lá andando e tá com uma armadurona de placa de guerreiro. Eu sempre achei isso muito sem sentido, e aqui o jogo ele não tem isso. E nessa versão, inclusive a Definitive Edition, eles botaram também um sistema que é o Fashion Gear. Tem uma outra seção que é meio que a seção só cosmética, que você coloca a aparência de outra armadura no personagem, não sendo só aquela. Inclusive, uma parada muito legal, a gente troca a roupa e a roupa aparece nas cutscenes, ou seja, eles não voltam pra roupa padrão na cutscene. Mas ok, a gente tem o Expedition 33 que esse ano fez isso. Mas uma coisa muito legal é que, por exemplo, a gente tá lá no futuro, a gente tá lutando contra o chefão final e o personagem principal tem um flashback. O flashback, ele vai estar usando a roupa que ele estava usando quando você lutou aquela batalha. Ele não tá com a roupa atual, ou seja, o jogo meio que decora qual a roupa que você tava usando pra mostrar naquele flashback. Isso eu acho irado. Alguns equipamentos que a gente equipa, eles têm uma barrinha que a gente pode colocar as gemas do nosso personagem, que é pra melhorar, tipo, essa espada tem 2 espaços de gema, então você pode colocar um espaço pra você ter ataque duplo e a outra pra o seu ataque ter chance de ter golpe de raio, que é bem legal também. O jogo ele tem um sistema de dia e de noite que é bem dinâmico, tipo, cada 1 segundo é 1 minuto no jogo, e tem alguns inimigos que só aparecem de dia, outros inimigos só aparecem de noite, algumas side quests só aparecem de dia, outras side quests só aparecem de noite. E uma coisa aqui que eu não lembro se tinha na versão de 3DS, e eu acho que não, tá? Porque eu lembro que eu me irritei muito jogando isso no 3DS, que são as side
side quests. Porque no jogo a gente tem algumas side quests que são side quests chatíssimas, que é de você coletar itens. E esses itens não apareciam no mapa do 3DS, você tinha que procurar e achar. Na versão Definitive Edition a gente pode simplesmente apertar o botão R na missão, na side quest que a gente quiser, e o jogo vai mostrar exatamente em qual área e em qual mapa tem aquele item pra você pegar. Então o que facilitou bastante as side quests. Isso, olha, fiquei muito feliz. Além do jogo tem diversas outras coisinhas, como você constrói sua própria cidade, você tem a Collectopédia, que é pra coletar os itens de lá. Mas dito isso, vamos pra história do jogo. Caso você não queira spoiler, tá aqui a minutagem que você tem que pular, ok? Então, bora lá. O mundo em que a gente vive, ele é um mundo que não tem nada, com exceção de 2 titãs, Mecones, que é um titã feito de metal, e Bionis, que é um titã feito de terra, de argila, um titã vivo, por assim dizer. E esses 2 titãs, eles vivem em um duelo, em uma guerra, um contra o outro. Não sabe-se o porquê que a guerra começou, e no auge dessa luta, meio que os dois acabaram parando um ao outro, adormecidos por tempo indeterminado. E nisso, que teve a queda do titã, por assim dizer, Bionis começou a ter vida. Nós temos Haientes, que são criaturas celestes, que podem voar, que são consideradas a primeira criação. Nós temos Nopons, que são esses bichinhos fofinhos e carismáticos. Nós temos diversas criaturas, animais, monstros espalhados pelo jogo. E claro, nós temos os Rons, que são como se fossem os humanos do jogo, que somos nós. Não apenas Bionis teve vida, mas Mecones também teve vida, e eles são os Mechons. E por algum motivo, os Mechons resolveram atacar Bionis há 10 anos atrás, onde nós tivemos uma grande guerra, onde os humanos acabaram meio que conseguindo vencer e expulsar os Mechons de lá. Os humanos, eles venceram com um grande herói, que é o Danban, que empunhava consigo uma espada chamada Monado, que é a única espada capaz de ferir os Mechons. Mas essa espada tinha grande poder e acabou meio que ferindo gravemente o braço de Danban, que ele não consegue utilizar até hoje. O grupo do herói também contava com Dixon, que era um sniper, e também contava com Munkar, que era um amigo deles que lutava com garras, só que esse acabou ficando com medo da batalha e fugiu, só que na fuga que ele teve da batalha ele acabou sendo esmagado e foi dessa pra melhor, não é verdade? Passam-se esses 10 anos e nós estamos na Colônia 9 controlando o nosso protagonista, o Shulk. E ele meio que estuda a Monado pra saber como é que ela funciona, se tem algum jeito de empunhar ela sem ter as consequências do que o Danban teve, e ver se conseguem ativar ela mais uma vez, porque desde que aconteceu a parada com Danban, ninguém mais conseguiu ativá-la ou empunhá-la. Além disso, nós também conhecemos aqui o Rain, que ele é o melhor amigo do Shulk, que ele é um tanque, e a Fiora, que é meio que a irmã do Danban, e a namorada do Shulk. Quer dizer, eles não são namorados ainda, mas todo mundo sabe que eles são namorados menos ele. Nisso eles têm uma conversa lá, a gente acaba descobrindo, por causa de uma confusão que teve lá, que a Monado, ela não tem efeitos em Rons, ela só funciona em animais e Mechons. Se você pegar ela e bater num Ron, não vai fazer efeito nenhum. E com isso a gente acaba indo numa missão de entrar na caverna e pegar uns cilindros de éter e tudo mais. Mas toda a história precisa de um começo, não é verdade? Os Mechons então resolvem aparecer e atacar a Colônia 9. Nesse ataque que tem a Colônia 9, o Shulk acaba meio que pegando a Monado e tem visões do futuro, ou seja, o Shulk com a Monado na mão, ele consegue ver o que vai acontecer no futuro, e juntamente com Fiora e com o Rain, eles vão tentar deter os Mechons. Eles acabam detendo um ou dois, mas acaba aparecendo um novo Mechon, que é um Mechon que usa uma espécie de máscara, que a gente chama ele de Metal Face, que ele não toma dano pra Monado. Então Fiora meio que acaba subindo num robô, bate no Metal Face, mas assim, ela meio que é empalada e a gente perde a Fiora, a namorada do Shulk, no começo do jogo. Os Mechons vão embora, porque meio que já cumpriram esse objetivo de atacar a colônia e tudo mais. Shulk e Rain se reúnem, conversam com Danban. Então Shulk e Rain acabam saindo e vão procurar pelo Metal Face para conseguir a sua vingança. Continuando nossa jornada, nós estamos subindo pelo Bionis para conseguir saber mais sobre Metal Face e até mesmo invadir o Mecones, chegando aproximadamente no joelho do Bionis, onde teria que estar a Colônia 6. Nós meio que descobrimos que a Colônia 6 foi atacada e destruída, e lá nós conhecemos o Juju e a Charla, que é meio que a sua irmã. Nisso, quando a gente conhece os dois, meio que a gente tem a conversa de que a Colônia 6 caiu, foi tomada por Mechons e que é muito perigoso tomar lá, e a Charla fala que não pode nos ajudar, porque ela tem sua própria luta lá contra os Mechons e tudo mais. E o Juju meio que não aceita isso, porque é a cidade dele e tudo mais, e ele foi atrás da Colônia 6 pra ver o que ele pode fazer. Nisso a gente fala que vai ajudar a Charla a achar seu irmão, mas não adianta muita coisa, o Juju acaba sendo feito de refém
refém por um outro robô mascarado. E nisso o Shulk acaba aprendendo mais uma habilidade, que é a habilidade de velocidade, que ele pode esquivar de outros golpes. Ah, sim, verdade, eu esqueci de avisar. No caminho, quando a gente estava indo pro joelho, pra Colônia 6, o Shulk também já tinha aprendido uma habilidade de escudo. Então, além da espada bater nos mechons, a espada também vai evoluindo e aprendendo novas habilidades conforme vai avançando. Nisso que o Juju é feito de refém, nós então invadimos a Colônia 6, procuramos por esse robô mascarado, que a gente finalmente descobre que o nome dele é Zord, enfrentamos ele novamente, mas assim, como a Monado não faz efeito nele, a gente meio que bola um plano para derrubar ele no rio de Éter. O Éter, que eu esqueci de avisar pra vocês, é meio que o fluido de vida desse mundo. O Éter é basicamente o sangue do Bionis, e ele que meio que dá poder às coisas. E meio que esse Éter, ele corrompe os seres humanos. O ser humano cai lá e ele destroça, e acontece a mesma coisa com os robôs. A gente acaba conseguindo fugir dali depois de derrotar o Zord, salvar o Juju, mas assim que a gente sai de lá, a gente meio que é cercado e atacado pelo Metal Face de novo. A gente não tem nenhuma escapatória, a gente vai acabar falecendo ali, mas o poder da amizade prevalece, não é verdade? Neste momento, então aparece um bicho voador enorme, o Dumban, e o Dixon, e nisso a gente acaba ganhando um novo membro pro time, que é o Dumban. Dixon também entra com a gente, mas por pouco tempo. Então o Shulk acaba falando que ele teve uma revelação de que ele estava num local que parecia ser o topo do Bionis, porque tinha tipo um chifre preto no local e tudo mais, e que ele vai ter uma batalha derradeira contra o robôzão lá. Então meio que o Dixon fala que esse lugar é a Prison Island, e que é um local sagrado pros High-Entia, ou seja, a gente para chegar lá tem que atravessar a cintura do Bionis, subir no ombro, para enfim chegar na cabeça para falar com os High-Entia. Então o Dixon, ele fala que tem um caminho passando pelo pântano, que é o caminho que a gente vai fazer agora até chegar na Prison Island. A gente acaba atravessando o pântano, aí nisso a gente chega nas costas do Titã, que é meio que uma floresta, onde a gente acaba conhecendo a Amélia, que ela é uma High-Entia, e a gente acaba ajudando ela na missão que ela tem lá de derrotar um Telefia, que é um bicho gigantesco e poderoso, que inclusive é o bicho que ajudou a gente a expulsar os Metal Face. E também, conforme a gente vai avançando, a gente acaba recrutando também o Rick, que é o Heropon. Como é que eu posso dizer? Ele é a saída cômica do time, porque ele é fofinho, ele é engraçado, ele é atrapalhado, enfim. Ele é muito inocente, ele é muito fofinho. Nisso, com o Rick e com a Amélia do nosso time, a gente finalmente vai enfrentar a Telefia. A gente, contra ele, acaba aprendendo um novo golpe que impede o inimigo de usar magias, que esse golpe é ensinado pela gente pelo um tal de Alves, que aparentemente ele consegue pegar a Monado, assim como o Shulk, e não sofrer as consequências. A gente derrota a Telefia e a gente vai subindo até chegar na cidade de Alcamoth, que é a cidade dos High-Entia. A gente acaba descobrindo diversas coisas. Por exemplo, que a Amélia é a filha do Imperador dos Entes. A gente descobre que o rei não vai liberar a nossa passagem pra Ilha da Prisão, porque ele teve uma revelação de que se a gente for lá, o Titã vai acordar, e com isso vai causar a extinção de todo o povo, porque com o Titã acordado não tem como ter colônias e tudo mais. E também acaba acontecendo que a Amélia acaba passando por uma provação muito difícil, que foi bolada pela primeira esposa do pai dela, pra ela poder assumir como nova governanta, porque ela é só meio Entia. Ela consegue passar pelo desafio de boa, porém a Imperatriz acaba pedindo pra filha dela, a Tyrea, assassinar a Amélia enquanto tá lá dentro, mas a gente acaba salvando ela. E nisso acaba acontecendo um grande desastre, que os Mechons, eles acabam atacando Alcamoth. Então o rei se vê obrigado a agir e vai até a Prison Island e libera o caminho pra gente também. Chegando na Prison Island, a gente descobre qual que era o grande segredo que tinha lá. Há muitos e muitos anos atrás, há milênios atrás, na grande guerra do Meconis com o Bionis, tivemos um gigante chamado Zanza. E esse gigante era muito poderoso e muito forte, que não conseguia ser controlado por ninguém e acabou causando grande destruição nessa guerra também. Então os High-Entia meio que acabaram aprisionando ele ali para que ele não tivesse mais nenhum poder. Nisso, o Zanza, ele fala que ele tem poder para libertar 100% do poder da Monado. E ele fala que para isso a gente tem que libertar ele. E meio que já tá acontecendo toda a guerra, porque os Mechons, inclusive o Metal Face, está aqui na luta. Então meio que a gente acaba libertando ele. E quando ele está prestes a libertar todo o poder da Monado, o Metal Face acaba atingindo ele com uma lança de éter que destrói o Zanza. Nisso, nós temos uma luta contra o Metal Face. Nós acabamos meio que sem conseguir derrotar ele. E nisso também aparece um novo Mechon de rosto, que é o Nemesis. Mas então a gente descobre que o Zanza, ele usou suas últimas forças para libertar 100% do nosso poder. E agora acontece uma das coisas mais boladas que tem, pois a gente finalmente descobre o porquê que a Monado não pega nesses robôs, pois eles são controlados por ROMs. E sabe qual é o pior de tudo? O Nemesis
é a Fiora. Nisso, a luta acaba, Shulk fica confuso do que fazer, toda essa guerra, essa jornada pela vingança dela, aparentemente foi em vão, mas o Dandan, o irmão dela, fala, olha, ela não parece ser ela, parece que ela perdeu suas memórias, então ainda talvez tenha um jeito, talvez ela esteja sendo controlada e tudo mais, e nisso Shulk fica, é mesmo, pode ser. Então nisso a gente tem o plano de ir até a fortaleza deles, que fica no Vale da Espada, que é a espada que o Mekonis cravou no Bionis, e a gente vai pra lá pra ver o que aconteceu. Nisso, no meio do caminho, a gente é atacado pelo Metal Face de novo, inclusive a gente acaba descobrindo que o Metal Face foi quem começou toda essa confusão de maneira voluntária, pois o Metal Face era o Munkar. Lembra daquele lá no começo, o herói fracassado que fugiu? Então, ele não foi esmagado, ele foi capturado e se ofereceu como cobaia para os Mekonis e seu líder Egil, pois assim eles poderiam fazer um plano novo de Rons misturados com Mekons, e ele meio que fez isso porque ele sentiu pra baixo, porque o amigo dele, que era o portador da monada, ele não era nada e ficou com inveja e acabou acontecendo tudo isso. Mas isso finalmente tem um fim, a gente meio que consegue derrotar ele. A gente acaba conhecendo o líder mesmo, né, dos Mekons, que é o Egil, que ele usa um robô todo dourado. Ele fala que começou isso por vingança, mas ele não conta o que aconteceu. Mas tem um pequeno porém aqui, a Fiora acaba meio que não querendo lutar com a gente, ela parece que quer conversar conosco e acaba meio que nos protegendo, enquanto o Egil acaba destruindo a fortaleza e todo mundo acaba caindo. Então nisso, a gente acaba indo para outro capítulo do jogo, que é quando a gente vai conhecer a verdade. Assim que nós caímos da fortaleza, nós caímos numa praia somente com o Shulk. E mais à sua frente, a gente acaba encontrando a Fiora. E ao conversar com ela, meio que ela agora se lembra de tudo. E que parece que ela tem dois corações dentro dela. Mais ou menos como o Sora e o Roxas, como tem duas pessoas compartilhando o mesmo corpo. É tipo isso. Aí ela fala que essa outra pessoa que tá no corpo dela é quem tá protegendo ela. É a pessoa que protegeu eles lá, que não deixou ela ser controlada 100%. Que é uma pessoa de boa índole, por assim dizer. Apesar do Shulk não gostar muito, porque eles estavam usando o corpo de sua amada, né? Não é verdade? Nisso que a gente cai na praia, a gente acaba meio que encontrando os nossos outros amigos, conforme a gente vai andando, e a gente acaba chegando numa cidade de Mekons. Só que aqui vem o porém, eles não são Mekons, eles são máquina. Máquina são a verdadeira criação, a verdadeira criatura de Mekonis. Nisso que a gente conhece os máquina, a gente acaba conhecendo o líder deles, e ele fala, olha, o Egil, ele é meu filho, e ele está consumido e está cego pela vingança com Bionis, então ele não tem que fazer. Eu te peço humildemente que vocês derrotem meu filho, impeçam ele de causar todo esse apocalipse que ele está fazendo. E nisso também, o Dixon, que acabam que convencendo o irmão da Melia a entrar na guerra também contra os Mekonis. Então meio que a gente tá lutando a guerra aqui, enquanto nossos aliados estão lutando a guerra lá embaixo também. No caminho que nós vamos subindo Mekonis para chegar no Egil, a gente acaba chegando na antiga cidade deles, que é a cidade de Agnirata. Eu acho que é assim que se pronuncia isso. E bem, quando a gente chega em Agnirata, a gente descobre grandes e grandes verdades. Primeiro de tudo, a outra alma que tá dentro da Fiora é a Lady Meyneth, a deusa dos máquina, e essa mulher, ela controlava o Titã. E aqui a gente descobre isso, que foi a irmã do Egil que colocou a alma da Lady Meyneth dentro da Fiora, para que a Lady Meyneth pudesse ter um novo corpo e assim falar, olha Egil, eu estou aqui, me ouça, o meu desejo é que os Mekonis e os Bionis vivam em paz e tudo mais, para ver se bota razão na cabeça dele. Há muito tempo atrás, quando Bionis e Mekonis, antes de entrar em guerra, aparentemente eles viviam uma vida pacífica. Nisso entra o Zanza na história, pois o Zanza, o que as pessoas não sabiam na época, é que o Zanza, ele controla o Bionis. Então meio que o Zanza, ao descobrir que o povo de Mekonis tinha povo lá e tinha uma deusa lá, ele meio que se irritou, porque ele queria ser o único deus. Ele não quer que existam outras pessoas. Nisso ele controlou Bionis para atacar Mekonis. E nisso ele destruiu toda a população de máquinas, teve toda essa grande guerra que sugou praticamente toda a vida de Bionis, e que Mekonis ficou sem alma também. Então meio que aquele titã que a gente salvou lá atrás é o grande causador disso tudo. E que os High-Entia, quando prenderam ele, prenderam justamente por isso, pois o Zanza é o corpo de Bionis e a alma do Bionis eles meio que selaram na monada. Podemos ter feito besteira. E depois de descobrirmos isso tudo, a gente acaba indo enfrentar o Egil, mas é meio tarde demais, porque ele já conseguiu se fundir com o Mekonis e está atacando Bionis, e a gente acaba não conseguindo fazer nada. Então a gente meio que acaba fugindo de Mekonis, volta para Bionis para fazer um novo plano, e a Vanessa
Anéia, que é a irmã do Egil, fala que, olha, como ele acabou de se infundir, ele pode estar fraco ainda e tem uma entrada por trás que você pode chegar no núcleo dele. E a gente vai fazer esse plano. A gente meio que acaba lutando contra o Egil, a gente consegue derrotá-lo, mas o Shulk se recusa a matá-lo. Que ele sabe tudo o que aconteceu e que ele quer viver em paz. Só que nisso a gente é traído. Dixon, o herói lendário, nos dá um tiro e derrota Shulk. Só que, porém, o Shulk também aparece com Sora, porque o Shulk tinha 2 corações dentro dele. E o outro coração de Shulk era o Zanza, o deus egoísta. Nisso, Dixon acaba contando que quando ele encontrou o Shulk, há 14 anos atrás, lá no passado, ele encontrou o Shulk já sem vida. Mas ele, Dixon, ele era desde o começo um discípulo do Zanza daqueles tempos antigos. E quando ele encontrou o corpo de uma criança do lado da Monado, ele transferiu a alma da espada para o Shulk e assim aconteceu tudo. A gente perdeu o Shulk, Dixon é um traidor, Lady Meyneth se sacrifica para lutar contra o Zanza e acaba perdendo, e também perde a sua Monado e a gente tá lascado. E aí a gente vai pro final do jogo, que é o fim dos deuses. Com tudo já desgraçado na vida, os High-End foram exterminados, e nisso agora a tropa do Zanza tá atacando todo mundo. E o Shulk desmaiado, porque o Shulk não tem alma, não tem nada. Mas aí vem um porém. Nos sonhos do Shulk, ele acaba sendo visitado pelo Alvis. Lembra do Alvis que podia segurar a Monado junto com o Shulk? E pergunta, questiona, o que você quer? Você realmente quer isso? Você quer que o mundo acabe desse jeito? Você quer que um mundo que os Zanzas tenha razão e tudo mais? E nisso o Shulk meio que acaba acordando e despertando a sua verdadeira Monado, ou seja, agora temos 3 Monados, além das 2 do Zanza temos uma do Shulk. O Shulk acaba meio que impedindo o pessoal ali, se une com o pessoal, e agora a gente tem o plano. Como o Beyond meio que acabou de despertar, a gente tem o plano de chegar até o coração do Beyond. Então a gente vai fazer o caminho até lá. Nisso a gente acaba enfrentando a Lorifia, que era a filha da última imperatriz, mas ela era a discípula do Zanza, porque ela prometeu ajudar a libertar ele em troca da imortalidade. A gente também acaba lutando contra o Dixon e ele acaba morrendo também, então a gente meio que tem nossa vingança contra o Dixon também. E a gente finalmente vai pra luta final de Shulk contra o Zanza. A gente tem uma luta que é um pouquinho difícil, tá? Não vou mentir não, ela é um pouquinho chata, você tem que treinar bem. A luta tem 2 ou 3 fases, e o Zanza, cada vez que ele é derrotado, ele fica mais incrédulo, tipo, como é que eu fui perder? Como é que pode ter isso? Eu sou um deus, eu sou a única pessoa que deveria existir, e por aí vai. E a gente acaba derrotando o Zanza no final das contas. A gente lutou contra ele num espaço e ele destruiu tudo, tá? Não tem mais nada, só tem o Shulk existente lá. Nisso, aparece novamente o Alvis. Aqui a gente descobre que o Alvis, ele é uma inteligência artificial, meio que uma IA, chamada Onton, que ele veio do antigo mundo do Zanza. É aqui que as coisas ficam confusas, porque aparentemente o Zanza original, ele era um humano, não era nem Ron, e ele era um cientista do planeta Terra. Só que eles estavam fazendo uma pesquisa no espaço, aonde ele e a Lady Meyneth também, em formato humano, acaba fazendo um experimento que meio que acaba colapsando todo o universo e criando um universo novo, aonde ele, Zanza, virou um deus, ou seja, ele matou o universo que ele viveu, ou seja, o universo nosso, e criou um universo novo, uma nova Big Bang de explosões e tudo mais. Então meio que ele é pirado nisso, de destruir e reconstruir, de só ele existe, só ele é forte e tudo mais. E o Shulk é perguntado o que ele quer fazer. Se ele quer virar um novo deus, de criar tudo de novo, ou se ele quer que o mundo fique do jeito que está, ou seja, todo explodido, estourado, igual o Zanza falou. Então o Shulk, ele acaba desejando um novo mundo sem deuses, ou seja, ele não quer ser um deus, ele não quer que o mundo do Beyond e Mikanda, o mundo deles, tenha uma criatura que nem o Zanza, mas ele não quer que o mundo deixe de existir, igual foi o final verdadeiro. Então meio que ele cria um novo mundo sem deuses, aonde o pessoal de Mekones e de Biones vivem em harmonia no que restou. E com isso, a gente acaba zerando o jogo, a paz volta ao normal, a Fiora conseguiu voltar a ser uma Rom, e o mundo acabou vivendo em paz e acabou o jogo. Isso seria o que eu ia falar se eu tivesse feito a review da versão de 3DS. Mas essa Definitive Edition aqui, tem 2 bonequinhos aqui, ó, que eu não sei se dá pra vocês verem, que é um Nopon verde e um Nopon rosa, que não existe no jogo. Sabe por que não existe? Porque eles são uma DLC. E vamos falar da DLC também. A DLC, ela se chama Future Connected e se passa 1 ano após a derrota de Biones e Mekones. O jogo começa com a Amélia e o Shulk
viajando pelo mundo pra ver onde tá precisando de problema, o que tá acontecendo pra eles resolverem. Afinal, só tem um ano desde que as coisas aconteceu. Ainda tem muito preconceito rolando, porque eles se odiavam até um ano atrás, estavam em guerra e agora vivem juntos. E o Shulk e a Amélia estão fazendo isso. A Amélia porque é a imperatriz e o Shulk porque é o herói do jogo, né? Não tem muito o que fazer. E quando a gente tá passando ali por perto de Alcamoth, a gente acaba meio que sendo atingido por um tiro e cai naquele mundo ali. Naquele local que a gente cai, a gente acaba recrutando já os 2 membros do nosso time, que são aqueles 2 Nopons, que são os filhos do Rick. A gente vai direto pra uma espécie de fortificação de um vilarejo que tem ali, que só tem High Entia nesse local. E ao chegar lá nesse local, a gente descobre, falando com o general que tá ali tomando conta, que Alcamoth foi tomada por uma criatura que eles chamam de Fog King, que é uma espécie de fenda amarela que faz sair uma neblina que toma criaturas e coisas. Esse bicho é invencível, então esse bicho não toma dano. A gente resolve ir até Alcamoth. Lá a gente acaba resgatando um garotinho, que é o Tilan, que ele tá sendo atacado pelo Fog King. A gente acaba salvando ele, mas vemos que a gente não consegue meio que derrotar o Fog King mesmo. A gente, ao resgatar esse garoto, ele pede pra gente levar ele pra casa dele, que ele fez de laboratório, onde a gente encontra ele com a Tyrea, assassina da Amélia. Só que agora a Tyrea meio que respeita a Amélia, porque a Amélia é a nova imperatriz e tudo mais. Nisso a gente sai de lá, a gente acaba descobrindo uma cidade que tem lá, que não tem apenas High Entia, que tem tudo, tem máquina, tem Ron, tem Nopon, tem tudo lá misturado junto. Depois de passar um dia nessa cidade, a gente vê que o poder do Fog King tá crescendo e ele agora consegue espalhar essa neblina por fora de Alcamoth e pegar criaturas que estão fora de Alcamoth, ou seja, fica muito mais perigoso. A gente vai resgatar o Tilan, que tá preso lá, pra ele ficar na cidade, porque é mais seguro. Chegando lá, a gente descobre que tem um High Entia, que ele é seguidor da Amélia, que ele ama a Amélia de paixão, que ele acha que a Amélia vai trazer toda a grandeza de volta do reinado dos Entia, que não sei o que. E nisso ele tenta matar o Tilan, porque o Tilan é meio Entia só e ele acha que esse pessoal meio sangue é ruim. Mal sabe ele que a Amélia também é meio sangue. Mas enfim, a gente acaba derrotando ele, a gente resgata o Tilan, a gente então vai até a outra cidade, que é a fortificação, e a gente acaba pedindo ajuda dos Entia que tá lá pra ir pra cidade pra ajudar a defender a população. Mas o cara é meio preconceituoso, porque ele é meio, não, nós somos Entia, porque eles são governados por uma máquina e a máquina era inimiga nossa. Mas enfim, a gente acaba convencendo eles que lá tem muitos Entias crianças e precisam da ajuda deles, então meio que eles acabam deixando esse preconceito de lado e indo pra lá. E nisso a gente pode se concentrar em derrotar o Fog King. A gente vai lutar contra esse Fog King lá em Alcamoth. A gente vai lutando, mas conforme a gente vai lutando, a fenda vai ficando cada vez maior e mandando cada vez mais criaturas. Então algumas Teléfias que ainda existem começam a se jogar pra destruir a fenda. Então a Amélia, com isso, pede pra Shulk e seus 2 Nopons ficarem ganhando tempo enquanto ela acumula uma grande quantidade de éter. E finalmente ela usa uma grande magia que acaba destruindo essa fenda e salvando o mundo. Essa fenda, ela se abriu por causa de uma grande quantidade de éter que ela absorveu, e ela aparentemente não é deste mundo. Ou seja, essa fenda é meio que um buraco interdimensional que liga a outros universos. Ou seja, se vocês viram meu vídeo do 3, vocês sabem que os universos são o mesmo, mas ao mesmo tempo não tem nada a ver. Então meio que essa fenda é um problema que já estava acontecendo desde antes. A gente acaba salvando todo mundo, e então agora a nossa querida Amélia, ela acaba fazendo o rito da coroação, e a gente vê que apesar de não ter mais guerras entre Mecones e Biones, ainda temos muitos problemas para solucionar, pois uma guerra de séculos não se acaba em apenas um ano. E assim a gente termina a história de Xenoblade Chronicles. Minhas impressões, que eu sempre trago também, que eu gosto de fazer. Tem quase 10 anos que eu joguei o Xenoblade no 3DS. E foi muito bom rejogar, tá? As coisas novas que o jogo trouxe, tipo das side quests, o gráfico melhorado, a masterização de você poder customizar sem ser a roupa. Embora eu goste de deixar as roupas tudo bagunçado, eu sei que foi uma coisa legal. A DLC pra mostrar que o mundo, apesar de estar a salvo, ainda tem muitos conflitos internos pra se resolver. Foi uma coisa muito legal de ver. Eu acho esse jogo incrível. Todas as side quests fazem sentido, porque se você faz uma side quest aqui de ajudar a Mônica, aí você ajuda a Mônica, mas como você ajudou ela, a Amy Letter ficou chateada, porque a Amy Letter também gostava do cara que a Mônica gosta, mas você preferiu ajudar a Mônica. Então as side quests que você faz tem consequências na população local. Isso eu acho muito legal. E agora você poder ver onde é que tem os itens que você precisa pra tal quest, pra tal side quest, é muito útil, porque era muito ruim você ficar andando de um lado pro outro. Pra mim, ele continua sendo o melhor dos 3 Xenoblades, mas Pitote tem 4. Não falamos do X aqui. E com isso, estamos com a cobertura do Xenoblade Chronicles e do Xenoblade 3. Um dia, talvez, a gente tenha a história do 2. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal e até mais, gente.